Hoje nós vamos ler o livro de Emanuel Gomes, Porto Velho, a cidade erguida nos trilhos da esperança. Joézer Alvarez, ilustrações da editora Cortez. Café com pão, manteiga não. Eu vou no trem, você também. Piuí! Eu nasci na beira do rio Madeira, ao redor de uma ferrovia construída no meio da floresta amazônica. Aqui existem muitas araras, papagaios, tucanos, onças e também cobras enormes, como a sucuri, que chega a medir mais de 14 metros. Esta é uma floresta misteriosa, com árvores gigantescas, como castanheiras, açacus e samaúmas, e flores bem diferentes, entre elas a mais famosa, que é também a maior do mundo, a Vitória Régia. O meu nome está muito ligado à Guerra do Paraguai, que ocorreu entre 1864 e 1860. Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na segunda metade do século XIX, preocupado em proteger as fronteiras amazônicas, determinou a instalação de um agrupamento militar bem aqui, às margens do rio Madeira. Terminada a guerra, a região foi abandonada. Antigos seringueiros passaram a chamá-la de Porto Velho dos Militares, que mais tarde será Porto Velho, meu nome atual. Minha história está intimamente ligada à construção de uma ferrovia que serviria para transportar a borracha, produto importantíssimo naquele período, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Na segunda metade do século XIX, a Europa e os Estados Unidos tiveram um desenvolvimento muito grande e utilizavam em suas indústrias a borracha, que é retirada da seringueira, uma árvore muito comum por aqui. Na época, milhares de nordestinos foram convocados para trabalhar na coleta da borracha. Como havia uma grande seca lá onde eles moravam, o que gerava muito sofrimento, essa foi uma opção de trabalho. Começaram a trabalhar na extração da goma elástica e passaram a ser chamados de seringueiro. As seringueiras ficavam no interior da floresta e os seringueiros, em sua busca de mais árvores, foram avançando e acabaram por ocupar algumas terras que pertenciam à Bolívia. Isso provocou um conflito com o nosso vizinho, que veio a ser resolvido por um acordo entre os dois países, o Tratado de Petrópolis. O tratado foi assinado em 1903. O Brasil, para adquirir a região invadida, deveria pagar à Bolívia 2 milhões de libras esterlinas, que era o dinheiro mais importante na época, e construir uma ferrovia no trecho das 20 cachoeiras do Rio Madeiras que atrapalhavam a navegação, pois assim o transporte da borracha seria facilitado. Com esse tratado, o Acre passou a ser brasileiro. Neste período, surgiram dois dos meus personagens mais importantes. Um deles foi o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, grande sertanista que foi convocado para construir as linhas telegráficas entre Cuiabá, capital do Mato Grosso, e Santo Antônio da Cachoeira, localidade situada na primeira cachoeira do Rio Madeira. Ele também tinha como objetivo pacificar tribos indígenas da região e desenvolver estudos sobre relevos e fronteiras. Mais tarde, em homenagem ao Marechal Rondon, eu me iria tornar a capital de um novo estado, o estado de Rondônia. O outro personagem é Percival Farquhar, norte-americano, que conseguiu realizar o sonho da construção da ferrovia Madeira-Mamoré e se tornou meu fundador. Durante a construção da Madeira-Mamoré,
foi erguido um dos meus mais importantes símbolos que figuram na minha bandeira e em meu brasão, as caixas d'água, batizada como as Três Marias, que foram transportadas de navio a vapor dos Estados Unidos entre 1907 e 1912, como vários outros componentes da ferrovia. Mais tarde, por sua beleza e graça arquitetônica, seria construída uma praça em torno delas. Pessoas do mundo inteiro ajudaram a construir a estrada de ferro, vindos de mais de 50 países: chineses, italianos, alemães, indianos, gregos, barbadianos e espanhóis, entre outros. Nem imaginavam os problemas que iriam enfrentar. Naquela época, viver nestas terras que pertenciam ao Mato Grosso e à Amazônia era muito complicado. E os trabalhadores, além da distância, enfrentavam um problema terrível. Foram acometidos por doenças como malária, febre amarela e hepatite, que mataram milhares deles. Mas não era só isso. Ainda depararam com os índios desta região, que lutavam por suas terras, e com animais ferozes que até hoje habitam nossas florestas. O sofrimento foi enorme, pois eu não tinha hospitais adequados e, como ficava muito distante das demais cidades, era impossível deslocar os doentes para tratamento fora daqui. Um pouco depois, construíram um grande hospital para combater aquelas doenças, o Hospital da Candelária, que chegou a ser visitado em 1910 pelo maior estudioso de doenças tropicais do mundo, o brasileiro Oswaldo Cruz. Mesmo com tanto esforço, o número de mortos e inválidos foi contado aos milhares, porém a empresa de Farquhar não desistiu e só concluiu as atividades em 1912. Com certeza, nenhuma outra obra em toda a América do Sul naquele período custou tanto dinheiro e tantas vidas. Com a construção da ferrovia e toda a movimentação que ocorria, logo o governador do Amazonas, Dr. Jonatas Pedrosa, autorizou a minha promoção para município. Isso ocorreu no dia 2 de outubro de 1914. E assim me tornei uma nova cidade do então estado do Amazonas. No dia 24 de janeiro de 1915, ocorreu uma grande festa, pois assumia o meu primeiro governante, o major do Exército Fernando Guapindaia de Souza Bragense. A produção da borracha, que era o meu produto mais valioso, logo entrou em crise. Os ingleses roubaram mudas e sementes e plantaram extensos seringais na Malásia, ao sudeste asiático, prejudicando muito o comércio por aqui. Desta forma, os compradores americanos e europeus passaram a comercializar a borracha de lá, o que provocou o abandono de muitos seringais. Durante o período da crise da borracha, a estrada de ferro Madeira-Mamoré enfrentou muitas dificuldades e chegou até a ser abandonada pela empresa estrangeira que cuidava dela. Mas as autoridades locais, aliadas ao coronel Aloísio Pinheiro Ferreira, personagem importantíssimo de minha história, e com o apoio do então presidente Getúlio Vargas, nacionalizaram a ferrovia no ano de 1931. Com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 1939 a 1945, os japoneses, que eram amigos dos alemães e dos italianos e inimigos dos ingleses e dos norte-americanos, invadiram a Malásia e impediram o comércio da borracha, provocando assim um grande problema para os seus inimigos. Os Estados Unidos fizeram então um acordo com Getúlio Vargas para novamente explorar os seringais da minha região. Esse acordo foi muito bom para mim, pois novamente ganhei importância e milhares de nordestinos retornaram para minhas terras.
Desta vez, eles ficaram conhecidos como soldados da borracha, pois estavam em plena guerra. Com tanta gente chegando, Getúlio Vargas atendeu ao desejo das pessoas que moravam aqui em 1943, com o coronel Aloísio Pinheiro Ferreira, criou um novo território federal do Brasil, o Território Federal do Guaporé. E adivinhem quem escolheram para ser sua capital? Eu, que felicidade! Porto Velho, capital do novo território. Ao final da guerra, com a derrota dos alemães, italianos e japoneses, os seringais da Malásia voltaram a ganhar importância. Mas eu não entrei em crise novamente, pois os governos que se seguiram promoveram uma grande ocupação da Amazônia, valorizando a riqueza da minha fauna e flora. Na década de 70, durante o governo dos militares, milhares de sulistas, paranaenses, catarinenses e gaúchos, além de habitantes de outros estados, vieram trabalhar em minha terra. Um órgão foi criado para organizar esta ocupação e distribuir terras. Tratava-se do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Novos tempos chegaram e o último presidente da ditadura militar, João Batista Figueiredo, transformou meu território federal, que desde 1956 se chamava Território Federal de Rondônia, em estado, elevando-me assim à condição de capital do estado de Rondônia. Isto aconteceu no dia 22 de dezembro de 1981. Nesta época, o Rio Madeira produziu muito ouro e as pessoas correram para cá para trabalharem em garimpos. O triste é que muitos não se preocuparam em preservar a natureza e contaminar o leito do rio com mercúrio. Depois de tantas dificuldades ao longo da minha história, tornei-me uma cidade estruturada e, hoje, possui escolas de vários níveis, aeroporto internacional, estradas que me ligam a outras regiões e muitas outras construções. Tenho orgulho de possuir um centro especializado em combate a doenças tropicais, o CEMETRON, Centro de Medicina Tropical de Rondônia, que me escolheu para ser o seu lar. Hoje sou a capital do norte do Brasil que mais se desenvolve. Tenho mais de 450 mil habitantes, um porto de muitos sonhos, aventuras e esperanças, pessoas acolhedoras e passagens lindas. O pôr do sol nos mirantes, a Madeira Mamoré, a Praça das Caixas d'Água, o Rio Madeira. Fico feliz com a minha trajetória, pois fui forjada na luta de gente de todos os lugares do Brasil e do mundo. Lutadores que venceram problemas terríveis. Hoje sou Porto Velho, o mais belo porto da Amazônia.
Emanuel Gomes, Porto Velho, a cidade erguidas no trilho da esperança. Joézer Alvarez, ilustrações e Cortez Editora.